Muito bom dia, irmãos. Antes de... Vocês já viram que é um testemunho, mas não é um testemunho de cura. É um testemunho de ressurreição. Antes de eu começar, eu queria agradecer ao nosso bispo, Fernando, que ele não está cá hoje, com pena minha, eu gostava que ele estivesse e que assistisse também isto ao vivo. No entanto, isto vai ser filmado, vai ser feito um vídeo. Portanto, muito obrigado para o bispo, para a pastora também, pelo este voto de confiança, que isto não é muito normal, mas realmente aquilo que aconteceu comigo é uma coisa muito sobrenatural e se me perguntarem se eu prefiro estar aí ou estar aqui, eu prefiro estar ali a ouvir. Mas se eu estou aqui é porque eu sinto uma forte convicção, uma forte intuição de que Deus quer que vocês ouçam isto. Então é assim, eu já pastorei igrejas durante 15 anos. Eu já tive um título durante cerca de 15 anos. Mas há uma altura em que eu próprio entreguei o título. Já chega porque há um tempo para pastorear e há um tempo para ser pastoreado. Mas há uma coisa que eu nunca entreguei, foi a minha lealdade a Jesus, a minha intimidade com Deus, nunca entreguei, nem nunca vou entregar. Então é assim, deixem-me falar dos apóstolos rapidamente, porque eu não tenho muito tempo, eu não quero roubar o vosso tempo de almoço. São 10 minutos. Não, 5 não dá. São 10. Já me está a roubar tempo, depois tem que... Jesus teve 12 apóstolos. Um morreu logo, enforcou-se. Outros 10 tiveram mortes, como vocês todos sabem, foram mártires. Mas houve um que viveu até a velhice. E por coincidência, esse era aquele que tinha mais intimidade com Jesus, que era o João. Há um Lázaro também que morreu. A Bíblia não fala muito, ele não tem muito protagonismo na história bíblica sobre a vida dele. Mas quando ele morre, aí ele aparece e é ressuscitado por Jesus. E diz a Bíblia que o Lázaro era amigo de Jesus. Então o Lázaro tinha intimidade com Jesus. Jesus deixou viver o João porque era íntimo, ressuscitou o Lázaro porque era íntimo. Isto leva-me a pensar que eu estou no bom caminho, porque eu também morri, irmãos. Eu morri. Eu vou muito rapidamente falar da parte final, mas a parte final é apenas um testemunho que diz assim, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, isso todos nós sabemos. Aquilo que vos pode edificar é tudo aquilo que eu vivi antes. Eu construí a minha casa na rocha antes. Então é assim, no dia 20, Deus depois faz estas coisas assim para eu nunca mais me esquecer. Dia 20 é o dia de aniversário do meu filho primogênito. No dia 20, na noite de 19 para 20, eu começo com uma dor horrível aqui, primeiro nas costas, depois para o peito, parece que tinha uma lança que me atravessava aqui, e eu levanto-me de manhã cedo e vou lá ter com ele. Filho, estica-me aqui a coluna. De vez em quando a coluna trava, né? E ele é forte, eu não consegui ver isto com ele, mas ele consegue comigo, esticou-me e aquilo estalou. E eu pensei, pronto, mas não era da coluna. Nós temos três artérias, 2 que saem do coração, 2 das minhas artérias estavam bloqueadas 90%. E vocês perguntam, como é que uma pessoa tem 2 artérias completamente bloqueadas a 90%, o sangue não passa, e eu só fui ao hospital 3 dias depois. Pronto, e é aqui que há uma história. 3 dias depois eu fui ao hospital, eles ficaram aflitos, todo o hospital se reuniu à minha volta. A pessoa mais tranquila, mais calma que estava ali era eu. Todos os médicos se admiravam porque é que eu estava tão calmo. Bom, eu fui imediatamente para Santa Marta, eles fizeram um cateterismo de uma das artérias e estavam a planear fazer um mês depois. Pronto, aquilo passou. À noite eu expulsei o espírito de morte de um sargento ajudante, evangelizei um coronel, levei o coronel a Cristo e nessa noite o diabo... Como o meu espírito estava forte, mas o meu corpo estava fraco, o diabo apanhou-me a dormir, plac, eu tive uma paragem cardíaca. Fui reanimado com 5 choques, plac, plac. Fui reanimado, adormeci na enfermaria, acordei nos cuidados intensivos. À hora do almoço, quando toda a gente sai, os médicos todos saem, eu recebi uma visita sobrenatural. É aí que eu digo. Eu não vou dizer quem era, porque no final eu já digo. Estava ali um ser sobrenatural que falou comigo e eu falei com ele. Acordado, assim como eu estou a ver vocês aqui agora.
Então foi aí que Deus pôs no meu coração, isto tem que ser contado, porque isto não é nada natural. Nada daquilo que aconteceu antes, nada foi natural. Então é assim. Vamos ficar agora aqui com água na boca. Então é assim, 2019, outubro de 2019, eu tinha uma irmã que também tinha problemas cardíacos. Nós estávamos à mesa e ela estava-se a queixar porque estava com arrotos e dores e tal. E eu ouço uma vozinha aqui dentro de mim, que diz assim, igreja. Ouvi audivelmente, veio de dentro, não veio de fora. Igreja. Eu parei com a minha irmã de um lado e a outra irmã do outro. O meu filho estava lá também. E eu fiquei a ouvir e Deus diz a ela para ir à igreja. Imediatamente eu lhe disse, Tina, Deus acabou de falar comigo e quero que tu vás à igreja. Antes de mais nada, vai à igreja. Como é que eu vou para a igreja com estes arrotos, vou incomodar as pessoas? Não, não vou. Eu chamei o meu filho porque eu nesse fim de semana não estava em casa. Eu ia passar o fim de semana fora. Chamo o Flávio e digo, Flávio, leva a tua tia à igreja porque Deus falou comigo. O Flávio diz-me assim, pai, eu não vou passar o fim de semana cá. Bem, então estamos mal. Eu não estou cá, ele não está cá, só vi uma outra minha irmã. Eu avisei, mas elas não vieram. Não vieram não passou uma semana. Não passou uma semana, deu-lhe outra vez um ataque e levaram-no para o hospital. Para a igreja não trouxeram, para o hospital levaram. Foi lá que ela morreu na hora. Morreu no hospital na hora. Eu fiquei muito mal, porque se eu adivinhasse que o fim era este, eu não tinha ido passar o fim de semana fora e eu agarrava nela e trazia. Simplesmente porque Deus disse. Então ela faleceu. E a partir daí eu digo assim para mim, todos os dias eu falava isto, se isto acontecer comigo, eu vou à igreja primeiro. Eu não vou procurar os médicos primeiro. Primeiro eu vou procurar Deus. Sempre que eu via um cristão ou não cristão com conflito, com qualquer dor, eu sempre dava este recado. Vai a Deus primeiro. Põe Deus em primeiro lugar. Sempre. O diabo quis-me tentar. Quis-me tentar porque nesse dia 20, eu senti uma dor tão grande e as vozinhas de fora, inclusivamente a minha mulher, impulsionava a ir para o hospital. Vai para o hospital, vai para o hospital. E eu com uma dor, vocês não imaginam. Parece que tinha uma lança atravessada das costas até o peito. Mas eu não imaginava o que era. E então, antes desta história, antes do dia 20 de dezembro, logo no princípio, para ir de novembro, eu começo com esta inquietação no espírito e a levantar-me. Deus começa-me a acordar. Eu todos os dias, durante cerca de um mês e meio, eu orava de madrugada, antes desta história. E durante esse mês e meio, Deus falou-me tanta coisa, que é isto que eu acho que pode edificar a igreja. Uma das coisas que Deus me falou foi sobre dor. Dor. Eu não sei, não vou ter tempo de contar tudo, mas, por exemplo, quando Deus fez o Adão, Deus não fez o Adão prostrado. Deus fez o Adão em pé. Começou nos calcanhares, fez o esqueleto todo, depois fez os nervos, né? E disse-lhe, não te prostras a ninguém, só te prostras a mim. Como? Comes de todas as árvores, mas daquela não comes. Isto é uma forma de Deus estar a dizer ao Adão, para o Adão se prostrar a Deus, só a Deus. Mais tarde vem um dos mandamentos mais importantes, que é, não te prostrarás. Ora, o Adão falhou, prostrou-se logo à primeira. Quando o diabo lhe abanou assim com fruto para comer, estômago, ele prostrou-se logo. Prostrou-se ao diabo e desobedeceu a Deus. Então Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a Eva, e quando Deus vai amaldiçoar o Adão, Deus fez assim um desvio, e em vez de amaldiçoar o Adão, amaldiçoou a terra. Não amaldiçoou o Adão. Porque Deus, na sua sabedoria, diz assim, nenhum homem consegue suportar a maldição. E então combinou logo com ele próprio e disse, temos que ser nós a suportar esta maldição. Tem que ser um de nós.
Então levou anos, séculos, em que pôs profetas a profetizar aquilo que a pastora falou, é importante falar a palavra, semear a palavra. O Messias vai ser assim, o Messias vai fazer isto. E quando Jesus veio, e na maldição da terra, um pormenor interessante é que a terra nunca tinha produzido espinhos e de repente a maldição da terra é produzir espinhos. Então espinhos é o símbolo do poder de Satanás, o símbolo do poder do novo dono desta terra. Chegou o tempo de Jesus vir e o que é que o Satanás faz? Jesus teve 40 dias e 40 noites sem comer. O Adão não tinha fome, mas mesmo sem fome, ele não resistiu à tentação de comer aquilo que não devia. E o diabo tentou com Jesus. Estás com fome? Então faz com que as pedras se transformem em pães. E Jesus disse não. Jesus não caiu nessa tentação do estômago. Tentou outra tentação e à terceira diz-lhe assim, olha, se tu prostrado me adorares, aqui está o que o diabo quer. Quer que nós nos prostremos, coisa que Deus disse logo no início, não te prostrarás. Se tu te prostrares a Deus, isso é adoração. Se tu te prostrares a outra coisa qualquer, isso chama-se idolatria. O Adão prostrou-se, mas Jesus não. Então o diabo esperou o seu tempo próprio e na altura certa ele usou a arma mais terrível que é a dor física. Muita dor Jesus sofreu, muita. Só que Jesus tinha o Espírito Santo, teve lá 40 dias com o Espírito Santo, na plenitude. E aquele Espírito Santo dizia, só ao Senhor servirás e só a Ele te prostrarás. Jesus caía com tanta dor, mas não estava prostrado. Jesus não se prostrou à dor. Ele sempre se levantava. Ele venceu a dor. Até que há uma altura em que coloca uma cruz de espinhos na cabeça de Jesus. Jesus não colocou a coroa. Alguém lhe colocou. E quando Satanás vê isto, diz assim, puxa, pá, ele já levou o meu despojo, até o símbolo do meu poder ele já tem. Jesus, até para levar o símbolo do poder do dono da terra, Jesus sofreu. Jesus venceu todas as dores. Jesus é vencedor porque ele venceu dores. Muitos de nós queremos ser vencedores, mas não queremos vencedores. Nós vamos abaixo e nos prostramos à dor. Então prostrar à dor também é idolatria? Sim. E neste tempo, numa fração de segundos, Deus falava para mim, tudo isto que eu estou aqui a levar minutos para falar, Deus dizia, não te prostes. Essa dor, que começava nas costas, saía aqui no peito, uma dor horrível, horrível. Deus já me tinha dito, eu é que já tinha jurado, quando eu sentir o que a minha irmã sentiu, primeiro eu vou à igreja. Isto era sexta-feira, aguentei essa dor sexta-feira, passou o sábado e eu esperei pelo domingo. No domingo eu estava ali sentado, cheio de dores, e foi o pior dia. O dia de maiores dores foi quando eu estava aqui. Mas quando eu saí da igreja eu senti um alívio. Senti um alívio e só na segunda-feira, 3 dias depois, é que eu fui ao hospital. Porque foi assim que eu planeei. Primeiro vim buscar Deus. E agora eu vou para o hospital e Deus vai comigo. Deus foi comigo. Eu chego ao hospital, não fazia ideia ainda do que é que eu tinha. A enfermeira tira-me sangue e quando ela me tira sangue, o sangue não saía. Então ela tentou cá embaixo. Aqui embaixo eu vejo perfeitamente. Aquilo era como é que chama? Ketchup. Era ketchup. O sangue não saía. Ela teve que tirar a agulha um bocadinho, fazer assim na agulha para aquilo que sair a conta-gotas. Eu quando olhei aquilo pensei, o caso é sério. Nesta altura chamaram os médicos e enfermeiros todos e toda a gente se reuniu ali à minha volta, os médicos muito aflitos e eu com uma paz, aquela paz que excede todo entendimento. E ninguém percebia. As médicas diziam, porquê você está assim com tanta paz, porquê você não está nervoso? Não consigo. Eu não consigo ficar nervoso porque eu sabia quem estava comigo. Eu sabia o que é que eu tinha feito, eu tinha vindo buscar Deus primeiro. Bem, aquilo passou e imediatamente pegaram em mim, levaram para Santa Marta e eu fiz um cateterismo. Há aquela veia que estava já com coágulos.
vi uma veia, uma artéria, já tinha quase, fizeram um cateterismo. E então, nesse dia voltei para a enfermaria, primeiro foi para os cuidados intensivos, passado um dia fui para a enfermaria. Na enfermaria estava lá um coronel, também com o mesmo problema que eu. Estava lá um sargento, não sei se era primeiro sargento, se era sargento ajudante, com problemas de rins, ou o que era. E eu sempre com a minha paz. O coronel, que não estava capaz que eu tinha, ele reparou, toda a gente reparava na paz que eu tinha. E aquilo fazia-lhe impressão. Eu nunca pensei que a nossa paz fizesse tanta confusão às pessoas do mundo, mas fez. Até que o coronel, há um dia, à hora do almoço, sentamos os dois a comer e ele começa a falar e eu pergunto-me, porquê você está assim com tanta paz? Eu aproveitei e comecei a falar de Deus, comecei a falar de Jesus. Quando eu começo a falar de Jesus, aquele sargento que estava ali com problemas de rins começa com convulsões e vomitava-se todo. Mas ele não levantava a cabeça para vomitar. Não, ele levantava o estômago e vomitava-se assim, por aqui abaixo. Ele imediatamente não tive discernimento. Eu gritei para os enfermeiros e disse, enfermeiros, este senhor precisa de ajuda. E eu continuava a falar com o coronel, a falar de Deus. Os enfermeiros vêm a correr, limpam o homem e tal, e fazem lá o que tinham a fazer e saem outra vez, mas o homem continua com aquelas convulsões. E aí eu tive discernimento, espera aí. Aqui, o homem natural não entende nada, não entende as coisas. Mas o homem espiritual entende tudo, porque as coisas se discernem espiritualmente. Então eu tive discernimento. Aquele homem levantava-se assim pela barriga. Eu tive discernimento. Isto é o espírito da morte. Este homem, o diabo não quer que eu esteja a evangelizar o coronel, vem perturbar isto e quer matar aquele. Eu levantei-me, eu cheguei ao pé do homem e pus a mão assim no estômago dele. Eu ia falar, eu ia dizer qualquer coisa, não tive tempo. Assim que eu pus a mão no estômago do homem, o homem imediatamente parecia um balão a esvaziar. O homem ficou como morto. Parecia que estava morto, mas não. O espírito saiu. E eu pensei assim, mas eu nem disse nada. Eu só pus a mão. Não, eu tenho que dizer qualquer coisa. E então eu disse, o Espírito Santo toma conta deste homem, entra nele e tal. E vim-me embora. Mas quando eu vim embora eu pensei, espera aí, então eu não falo para o diabo. Eu falei com o Espírito Santo e não falo para o diabo, tenho que falar para o diabo. Voltei para trás e pus a mão outra vez e disse, Satanás, e tu nunca mais voltas. Fica longe deste homem. E pronto, fiquei satisfeito porque achei que tinha feito a minha missão. O homem ficou bem. Eu cheguei ao pé do coronel, sento-me outra vez. O coronel tinha um derrame no olho esquerdo. Ele ficou assim e diz, Sr. Major, você não quer pôr a sua mão aqui no meu olho? Eu, nesta altura, pensei assim, puxa, uma coisa é expulsar um demónio, outra coisa é curar um derrame. Não é a mesma coisa. É preciso fé. Eu fui até à minha cama para digerir este pedido e tal, e voltei para trás, sentei-me e falei o seguinte para o coronel. Meu coronel, eu vou pôr a minha mão no seu olho, mas primeiro você vai me ouvir. Ele já me estava a ouvir, mas agora ele tinha um objetivo. Né? Eu digo assim, olha, nós seres humanos, somos os únicos seres que temos duas naturezas. Temos uma natureza aqui de baixo e temos uma natureza lá de cima. Os animais só têm uma natureza, que é a natureza cá de baixo. Os anjos só têm uma natureza, que é a natureza lá de cima. O próprio Deus só tem a natureza lá de cima. Mas lá em cima está uma pessoa que tem as duas naturezas. Jesus Cristo. Ele tem a natureza lá de cima, mas também tem a natureza cá de baixo. E está com um corpo glorificado e foi-lhe dado todo o poder. Todo o poder significa que não sobra nenhum. O poder dele é total. Lá em cima. Só que ele é a única pessoa também que tem outro corpo cá em baixo. Ele tem um corpo lá em cima, mas também tem um corpo cá em baixo, que é o corpo de Cristo. Alguns chamam-lhe igreja. Mas a igreja é uma coisa assim muito vasta. Há muitas igrejas. Chamam a igreja às paredes, né? Mas o corpo de Cristo está perfeitamente identificado. Então ele tem um corpo lá em cima com duas naturezas e também tem um corpo aqui em baixo. E ele ouvia com muita atenção. E a gente sente quando as pessoas estão a absorver que nem uma esponja, tal e qual como vocês estão a perceber
absorver agora. Amém? Então eu disse, olha, o corpo que Jesus tem cá embaixo é diferente. É um corpo que tem várias células e não está tudo unido num corpo. Estão espalhadas pelo mundo. Aquilo que você viu agora, que eu fiz, você viu uma célula do corpo de Cristo aqui embaixo a agir. Mas quem faz o milagre é Cristo. Cristo é que fez o milagre. Usou as minhas mãos porque eu sou uma célula deste corpo que ele tem cá embaixo. E você está-me a ouvir com tanta atenção que você também vai, a partir de agora, ser uma célula deste corpo. Eu nem lhe pergunto se você quer, porque eu sei que você quer. Eu sinto que você quer. E ele abanou a cabeça. Então você vai fazer uma oração comigo. Fiz a oração da salvação, ele repetiu e pronto. E nisto eu pus-lhe a mão no olho. Pronto, agora eu vou orar para o seu olho, mas você vá-se deitar e espero que isto amanhã fique bom. Não espero que seja instantâneo como aquilo que você viu acontecer ali no sargento. E assim foi. Nessa noite, vocês já perceberam que o meu espírito estava forte, mas o meu corpo estava muito fraco. Onde é que o diabo me pode atacar? Onde é que ele normalmente ataca? Na parte que está fraca. O meu espírito estava pronto, estava forte, mas o meu corpo estava fraco. Eu dormi e já não acordei no mesmo sítio. No mesmo sítio porquê? Porque o diabo atacou o meu corpo, fez com que o meu coração parasse. E eu fui para o céu, como... Não fui. Mas houve uma médica que me disse, você esteve no céu. Eu não reparei nada. Não. Então quando eu acordei estava nos cuidados intensivos, com uma dor no peito, mas uma dor diferente. Era a dor dos choques que eu levei. Caramba, eu fui-me, eu morri. Parece que sim. E eu continuava com aquela paz que excede todo o entendimento. Uma médica discutiu comigo porque não queria que eu estivesse com tanta paz. Eu tive que dizer, mas eu não consigo estar nervoso, eu não consigo estar estressado, eu não consigo estar perturbado de maneira... Eu tenho uma paz em mim, o que é que eu hei de fazer? Eu sabia quem é que estava comigo, sabia quem é que eu tinha vindo buscar aqui. Deus esteve sempre comigo. Jesus ressuscitou o Lázaro diretamente, mas ele agora comigo usou a tecnologia, usou os médicos, mas a glória para ele. Bem, à hora do almoço, todos aqueles médicos que andavam todos vestidos de azul, porque aquilo é um hospital das Forças Armadas, mas é o antigo hospital da Força Aérea, os médicos, enfermeiros, tudo de azul. Eles vão almoçar, fica apenas um enfermeiro no computador e de repente, quando a sala está completamente vazia, aparece uma figura ali à minha frente, com uma bata branca. Ele não olhava para mim, ele olhava para o ar-condicionado. E enquanto ele olhava para o ar-condicionado, eu olhava para ele. E eu reparei em todos os pormenores. Umas calças de fazenda com um vinco perfeito, sapatinho engraxado, de verniz. Já passaram 10 minutos. Há muito tempo. Posso acabar? Peço perdão, mano. É fibra de pregador. Eu também fui pregador durante 15 anos. E isto é importante. Eu reparei nos pormenores. Agora, é assim, o diabo, se é que ele era o diabo, e era o diabo. Porque o médico não era. O médico não era porque os médicos andam todos de azul e ele tinha uma bata branca, que não é um branco que eu conheço assim. Aquilo era um branco luxo. Era luxo. E enquanto ele olhava para o ar-condicionado, eu olhava. Depois tinha um estetoscópio. Nenhum médico andava com o estetoscópio assim. Nenhum médico andava de bata branca. E depois, todos os médicos que entraram ali, a primeira coisa que fizeram foi ter comigo e falar comigo. Aquele ficou ali estático e eu não vi ele chegar. Eu não vi ele chegar. Ele de repente apareceu ali. E como eu tenho acesso à sabedoria de Deus, mas o diabo não tem, eu fiquei a falar com o Espírito Santo. O que é que eu estou a ver? O que é isto que está aqui à minha frente? Um médico não é certamente. Porque um médico não tem batas brancas como este homem, como esta figura. E um anjo? Um anjo precisa disfarçar-se de médico?
E se um anjo aparecesse ali, as atenções do anjo não seriam para mim? As atenções dele não eram para mim. Eu estava ali para dar um recado ou para dizer que estava chateado com qualquer coisa, e eu olhava assim até que cruzou os olhos comigo e fez-me assim. Eu sempre olhar para ele e estudá-lo. E fez-me assim. E eu disse, bom dia. Ele continuou. E eu continuo a olhar para ele. Quem é que tem o poder de se transformar em anjo de luz? Eu decidi que era o diabo. Porque ele não foi simpático, eu não sentia aquele amor que se fosse Jesus eu sentia. Se fosse um anjo de Deus, dava atenção para mim em vez de dar para o ar-condicionado. E ele virou-se para mim e diz-me assim, você é forte. E eu, obrigado. E agora aqui está a cereja no topo do bolo. Quando ele diz, você é forte, eu vi Deus. Portanto, Deus até usa o diabo para nos dar recados. Eu vi Deus mandou o diabo dizer que eu estou no bom caminho, que eu fiz tudo certinho. Eu vou explicar. Durante esse tempo que eu levantava de madrugada para orar, sem saber o que é que Deus estava a ver que ia acontecer, uma das coisas que Deus falou muito comigo foi sobre o nome de Deus. O nome de Deus é YHWH. YHWH. Isto está escrito no nosso DNA em código. 10565. Se fizermos a correspondência destes números para o hebraico, vai dar YHWH. E Deus andou a falar muito comigo sobre isto. E Deus explicou-me. O nome de Deus é isto. E o que é isto? YHWH é o som da vida. É isto assim. Inspira, expira. É o som da vida. Yahweh. Diz a Bíblia que até as criancinhas, quando nascem, a gente pensa que é se elas não chorarem, que podem morrer, podem ficar doentes. Não. As criancinhas, quando nascem, elas têm que pronunciar este som. O nome de Deus. Aquilo tem um padrão. Yahweh! Eu não sei chorar como os recém-nascidos, mas vocês vejam que é mais ou menos isto. Salmo 8, versículo 2. Até os recém-nascidos fortalecem ou engrandecem o teu nome. A criança tem que chorar, não é por outra razão a não ser pronunciar nesta vida logo, à primeira mão, o nome de Deus. Agora, o nome de Deus é como é que é? Yahweh. Inspira, expira. Em português diz-se eu sou. Quando Moisés foi ter com Jesus, com Deus lhe disse eu sou. Eu imagino que o Moisés, com este poder, caiu em terra. Aconteceu com Jesus quando lhe perguntaram quem é Jesus? E Jesus disse eu sou. E os soldados caíram por terra. E quando Deus diz no seu mandamento não useis o nome de Deus em vão, não é dizer às criancinhas coma sopa, senão Deus castiga. Não, Deus é muito específico a este nome. E há uns meses atrás, eu e a minha mulher combinámos, nós não vamos usar o nome de Deus em vão dizendo eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou nada disso. Vamos usar o nome de Deus para trazer vida para nós. Diga ao fraco, eu sou. Diga ao pobre, eu sou. E nós andávamos a dizer isto meses atrás, eu e ela. E agora está ali o diabo à minha frente a dizer, você é forte. Quem é que vocês pensam que eu ouvi? O diabo? Não. Deus a falar para mim através do diabo.
Portanto, meus irmãos, espero que vocês tenham sido edificados com isto e, pelo menos esta última parte, vocês não usem este nome para dizer disparates. Falem coisas boas para vocês. Eu sou, depois digam uma coisa boa. Que Deus vos abençoe a todos. Muito obrigado e agradeço a São Maria.